Tem chefe de equipe com contrato renovado. Red Bull antecipa testes do novo piloto prodígio deles. Apenas 17 anos. Entrevista técnica da Racing Bulls sobre o GP do Canadá. Chefe da Mercedes finalmente fala sobre o contrato de George Russell. Hülkenberg fala sobre o seu desempenho no Canadá. Detalhe, até o Alonso falou sobre o desempenho da Sauber na corrida anterior. De segunda a sexta-feira, ao final do dia, tem as principais e mais relevantes notícias da Fórmula 1 para você. Aqui a cobertura é dinâmica e interativa, sem rumor, sem especulação e sem achismo. Somente fatos relevantes. Esse é o nosso quadro Notícias Relevantes 2025, além das nossas análises detalhadas e técnicas da performance do esporte. E atenção, já comecei a gravação e edição da cobertura completa, detalhada da corrida do Bortoleto lá no Canadá. O que realmente aconteceu com ele? Usou a mesma estratégia que pilotos que largaram atrás dele, que conseguiram pontuar, mas ele não. E aí? Esse vídeo vai estar muito bom, pretendo lançá-lo até sábado e vai fazer parte do nosso quadro Análises Técnicas e Empíricas. Na verdade, eu vou abrir um quadro específico, onde eu só vou postar vídeos do Bortoleto, analisando toda a corrida dele, volta a volta, estratégia a estratégia, e também traduzindo todas ou as mais importantes conversas no rádio. É um projeto que eu já comecei a fazer há mais de um mês atrás, já tenho um conteúdo pronto, e em breve começarei a publicar aqui no canal de forma gratuita. Vai ser a cobertura completa do nosso piloto brasileiro nas corridas da Fórmula 1. Merecemos saber exatamente o que acontece, o que ele conversa com o engenheiro e por que as corridas dele têm dado tão errado. Vai ser muito legal, tenho certeza. Por isso, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal para fortalecer, batemos 85 mil inscritos, obrigado pessoal, e compartilha para os amigos. Chefe da Williams, James Vowles, renovou seu contrato com a equipe. Ele, oriundo da Mercedes, chegou na equipe Williams em 2023, numa das piores fases da equipe. A missão dele era reconstruir a Williams, e tem conseguido muito bem. Naquela época, e um pouquinho antes, a Williams sequer pontuava no campeonato. Em um dos piores momentos técnicos da Williams, pois a infraestrutura era totalmente defasada. Eu lembro até hoje que, em várias entrevistas, ele falava que se comparar a Williams com a Mercedes, a equipe ao qual ele trabalhava, é o mesmo que comparar um computador com o Windows 98 e um computador com o Windows atual. Tanto que muitas estratégias, que era o próprio trabalho que ele fazia na Williams assim que ele chegou como diretor de estratégia, ele usava planilha de Excel. Não tinha nenhum sistema próprio da equipe. Pessoal, nesse nível. E portanto, na entrevista de hoje, ele fala que nos últimos 2 anos, na Williams, a concentração foi em consertar as bases para agora ter uma plataforma que possa levar a equipe para bons resultados, sobretudo nos próximos anos. E o contrato foi de longo prazo, a Williams realmente gostou muito do trabalho que ele está fazendo. Lembrando que a Williams é a atual 5ª colocada no campeonato, meus amigos. E isso há 2, 3 anos atrás era quase impossível. Em 2022, por exemplo, só um exemplo rápido para vocês aqui, tá? A Williams foi a última equipe do grid com apenas 8 pontos. Todas as outras, Racing Bulls, Haas, que também eram ruins na época, pontuaram mais do que 3 vezes mais. Para quem começou a acompanhar a Fórmula 1 recentemente, não faz ideia de como era a Williams antigamente. Ao longo das 24 etapas do campeonato, em algumas delas, obrigatoriamente, cada equipe tem que emprestar um dos seus 2 carros para os pilotos reservas ou pilotos que fazem parte da academia da própria equipe ou de uma equipe parceira. Devo lembrar vocês que há 2 semanas atrás a Red Bull comemorou finalmente a FIA ter liberado a superlicença de piloto de Fórmula 1 para o Lindblad, piloto de apenas 17 anos que já está correndo pela Red Bull na Fórmula 2. E olha, o que ele está fazendo lá, ele é o 3º colocado e soma 2 vitórias. A última, inclusive, foi dele. Mas o mais importante é a consistência. Dos 5 primeiros colocados, ele é o único que chegou no top 10 todas as corridas. Meu amigo. Então a Red Bull vinha brigando com a FIA para liberar a superlicença de Fórmula 1 logo para ele. Conseguiu semana retrasada e nesta semana já deu um carro de Fórmula 1 para ele testar. Pois, muito em breve, neste ano ainda, ele vai assumir um dos carros da equipe em um dos primeiros treinos livres. Aqui, por exemplo, é o flagra dele pilotando um carro de Fórmula 1 em teste privado. Seria esse o novo Max Verstappen da Red Bull? 17 anos. Comenta aí, quero saber a sua opinião. Racing Bulls. Pois é, cadê a Racing Bulls no GP do Canadá? Não apareceu? O Hadjar, por exemplo, que nas últimas corridas vinha muito bem, mas no Canadá foi apenas o 16º colocado. E o Liam Lawson abandonou a corrida. Ou seja, um péssimo resultado para o Racing Bulls. Mas por que aconteceu isso? E hoje nós temos uma entrevista bem técnica do seu chefe da equipe. Laurent Mekies, ex-Ferrari, é o atual chefe da equipe. E tudo começou logo na qualificação. Hadjar, que não se classificou muito bem, ainda assim recebeu uma punição de 3 posições.
posições por ter atrapalhado Carlos Sainz durante a qualificação, o que já diminuiu a autoestima da equipe para a corrida. O carro já não estava bem, largar mais atrás ainda da posição que conseguiu é complicado. E na corrida, o carro teve problemas com a degradação excessiva dos pneus logo na largada, o que fez a equipe antecipar o pit stop do radiar. Mas mesmo assim, a degradação dos pneus médios estava muito alta e o ritmo estava muito lento. E isso simplesmente bugou a cabeça do próprio piloto, porque na Espanha, que estava mais quente, o carro estava muito bom, mas em Montreal, Canadá, mesmo com uma temperatura parecida com a da Espanha, o carro simplesmente não tinha aderência. E detalhe, o Liam Lawson teve que abandonar a corrida por conta de um problema no sistema de arrefecimento, ou seja, o carro estava superaquecendo. Eu trouxe para vocês no editorial de ontem que a Williams também teve esse problema, ou seja, a temperatura lá realmente não estava baixa. Estava 10 graus a pista acima do previsto e o ambiente quase 6 graus acima do previsto. Condições que teoricamente favoreceriam o carro da Racing Bulls, mas de fato o carro não funcionou. Não tinha ritmo nem aderência e a degradação dos pneus, como mostra na imagem, estava irregular. O legal é que no vídeo do Bortoleto eu vou falar um pouco sobre a Racing Bulls também, sobre a Williams, entre outras equipes que estiveram no meio do bolo. Mercedes finalmente solta a voz sobre a permanência de Russell na equipe. Lembremos que essa conversa de Russell com a equipe Mercedes estava muito estranha e ríspida desde a semana retrasada. Quando Verstappen bateu no Russell, a Mercedes simplesmente resolveu não defender o seu piloto. Pelo contrário, passou a mão na cabeça do Verstappen. Eu trouxe essa informação em vídeos anteriores. Russell também fez várias declarações polêmicas sobre a equipe, sobre o seu contrato durante a semana, mas parece que depois da vitória do GP do Canadá, tudo se resolveu. Russell, que antes falava que não sabia para onde iria ano que vem, passou a falar que ele é leal à Mercedes. E hoje, olha só que interessante, o chefe da Mercedes elogiou e muito o George Russell, dizendo que o Russell está com a Mercedes há muito tempo, ele vem crescendo e desenvolvendo. Ele chegou na Williams, que é uma equipe que faz parte da academia de pilotos da Mercedes, muito novo, e depois foi para a Mercedes num momento difícil e ficou no mesmo nível de Hamilton. Essa fala do chefe da Mercedes vai gerar muito debate aqui nos comentários. Vou esperar vocês e eu vou ler todos, hein? E agora, claramente assumiu o posto de líder da equipe. Isso aconteceu de forma natural, sem qualquer politicagem, simplesmente conquistou o espaço que merece. E a dinâmica dele com a equipe está ótima. E no final da entrevista, ele fala o motivo de estar demorando para renovar o contrato com George Russell. Segundo o chefe da Mercedes, é que o calendário tem uma corrida atrás da outra, então não sobra tempo para parar e conversar sobre isso. Mas ele vai resolver isso em breve, finalizou o chefe da Mercedes, Toto Wolff, enfatizando que o Russell está com a equipe Mercedes desde os 16 anos de idade, assim como Kimi Antonelli, que também entrou na Mercedes com 16 anos de idade. Hoje, Russell tem 27 anos. É uma década trabalhando com a equipe Mercedes. Mas e aí? Sentiu firmeza nas falas do chefe da Mercedes? Vai renovar com o Russell mesmo? O que uma vitória bem administrada não muda a mentalidade do chefe da equipe, né? Comenta aí. Vamos para a Sauber, Nico Hülkenberg, o piloto que pontuou em 2 corridas seguidas, na Espanha, 5º lugar, e agora no Canadá, chegando em 8º colocado, bem atrás do Alonso. Tem uma curiosidade nisso aqui, olha que interessante esta informação. Após ter conquistado pontos pela 2ª corrida consecutiva, algo que nos anos anteriores era impossível isso para Sauber, Hülkenberg cravou que o carro realmente definitivamente está bem melhor, sobretudo no ritmo de corrida, pois o primeiro bom resultado após as grandes atualizações foi na Espanha, 5º lugar, porém lá tem curvas de média e alta velocidade e temperaturas mais quentes, o que favoreceu e muito a característica técnica das atualizações do carro da Sauber. Também já trouxe essa informação para vocês, mais explicada em vídeos anteriores. Amigos, e aqui eu abro uma ressalva na importância de vocês assistirem os meus vídeos de segunda a sexta-feira. Então se hoje é quinta-feira e você não viu o vídeo de segunda, nem de terça, assista. Eu vou deixar os links no comentário fixado. Porque a forma que eu apresento as informações para vocês não é avulsa, bagunçada ou simplesmente vou comentando as informações na tela. Aqui eu faço uma seleção das notícias mais relevantes, em ordem cronológica, que complementam o que acontece na corrida. Por isso, não trago rumor, especulação e nem achismo. E essa notícia é a prova disso. Vamos continuar. Devo lembrar vocês que o Hülkenberg, ou a Sauber em si, veio para o GP do Canadá sem confiança. Existia sim a possibilidade de pontuar, porque o carro estava bom, mas tecnicamente, ali no fundo, eles sabiam que seria quase impossível, pois a característica não favorecia em nada o carro da Sauber, que é bom em pista de média e alta velocidade. Em Montreal não tem isso, já falei em alguns vídeos. E mesmo assim, Hülkenberg chegou em 8º colocado. Isso se deve ao fato de várias coisas. A estratégia funcionou muito bem e também que outras equipes tiveram mais dificuldades que a Sauber. Isso
é super natural. Contudo, tecnicamente, o Hülkenberg não está totalmente satisfeito na avaliação do desempenho, do novo desempenho do seu carro. O ideal seria chegar na zona de pontuação top 10 em 3 ou 4 corridas, pistas bem diferentes. Aí sim ele teria certeza que de fato o carro está muito bom. E o principal, além de ser bom, ele pode ser consistente com o carro. E a consistência é a chave para o sucesso na Fórmula 1. E para complementar essa informação sobre o desempenho surpreendente da Sauber, pelo menos por parte do Hülkenberg no Canadá, nós temos uma entrevista do Alonso. Olha que legal. O Alonso se refere diretamente ao desempenho do Hülkenberg, dizendo que nas voltas finais, depois que Hülkenberg e Alonso entraram no pit stop, Alonso voltou para a pista e viu uma Sauber na frente dele. Ele falou, poxa, e isso surpreendeu o Alonso. Alonso pensou que seria mais fácil, mas quando viu Nico Hülkenberg na frente dele, faltando 10 voltas, aí ele refletiu o como que a Sauber estava andando muito bem. Então Alonso teve que continuar forçando o seu ritmo para, primeiro, ultrapassar Hülkenberg e manter o ritmo forte, senão ele poderia ser atacado. Então até mesmo Alonso reconheceu que a Sauber evoluiu demais. Bem interessante isso, né, pessoal? Como as coisas mudam na Fórmula 1 de uma atualização para outra, né? Quinta-feira, dia 19, não teve muitas informações, mas sempre seguindo aquele padrão, trago para vocês as mais relevantes e importantes. E aguardem que até eu tô ansioso para soltar o vídeo da análise empírica da corrida do Bortoleto. Nossa, tá muito legal, sobretudo a conversa que ele teve com seu engenheiro. E também deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no Telemetria e compartilhe para os amigos. Deus abençoe.